Todo mundo no restaurante mais caro da cidade tremia quando ela chegava, mas a nova garçonete não baixou a cabeça. E quando a esposa do milionário tentou humilhá-la, ela revelou um segredo que destruiu sua vida na frente de todos. Márcia segurou firme a alça da bolsa quando parou na frente do Le Bernardin. O restaurante mais caro da cidade se erguia diante dela como um palácio de vidro e mármore, intimidador, até para quem só passava na calçada. Ela respirou fundo, ajeitou o uniforme preto que havia comprado no dia anterior e empurrou a porta pesada de madeira envernizada. O ambiente a atingiu como uma onda fria. Lustres de cristal pendiam do teto alto. Mesas cobertas com toalhas de linho branco se espalhavam pelo salão espaçoso, e o aroma de especiarias caras misturado com flores frescas fazia o ar parecer mais denso. Márcia nunca havia trabalhado num lugar assim. Seus empregos anteriores eram cafeterias simples, lanchonetes de bairro, lugares onde os clientes sorriam quando você derramava café na mesa e pediam desculpas quando não tinham troco. "Você deve ser a Márcia." A voz veio de uma mulher elegante que se aproximava com passos firmes. "Sou Silvia, a gerente geral." Chegou na hora certa. Silvia tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque perfeito e aquele jeito de quem comandava sem precisar gritar. Ela olhou Márcia de cima a baixo, não com julgamento, mas avaliando se ela aguentaria a pressão do lugar. "Primeira coisa que você precisa entender", Silvia disse enquanto caminhavam entre as mesas vazias. "Aqui não é como outros restaurantes. Nossa clientela é especial. Empresários, políticos, socialites. Gente que está acostumada a ter tudo do jeito que quer, na hora que quer." Márcia assentiu, tentando absorver cada palavra. Precisava desse emprego. Depois de meses desempregada, essa era sua chance de recomeçar. "Os garçons aqui ganham em 2 semanas o que a maioria ganha num mês", Silvia continuou. "Mas também existe uma regra de ouro. O cliente sempre tem razão. Sempre. Mesmo quando não tem." Elas pararam perto do bar, onde 2 garçons organizavam taças de cristal. Um deles, um rapaz jovem de cabelos escuros, levantou os olhos quando Silvia se aproximou. "Bruno, venha aqui. Quero que conheça nossa nova colega." Bruno tinha no máximo 25 anos, mas seus olhos carregavam um cansaço que não combinava com a idade. Ele cumprimentou Márcia com um sorriso forçado, daqueles que escondem mais do que mostram. "Bruno trabalha aqui há 3 anos, Silvia explicou. "Ele vai te ensinar as regras básicas de atendimento." "É simples", Bruno disse, mas sua voz soava tensa. "Sorria sempre, nunca discuta, e quando a Madame Valentina chegar, finja que você é invisível." "Bruno", Silvia o repreendeu, mas sem muita convicção. "Quem é Valentina?" Márcia perguntou. Silvia e Bruno trocaram um olhar carregado. Foi Silvia quem respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. "Valentina Moreira é esposa do Eduardo Moreira, dono da construtora Moreira em Associados. Ela tem personalidade forte, muito exigente com o atendimento." "Exigente é pouco", Bruno murmurou, voltando a organizar as taças com movimentos bruscos demais. Márcia percebeu que havia algo mais naquela história, mas decidiu não insistir. Tinha acabado de chegar e já sentia o peso de expectativas que ainda não entendia completamente. O resto da manhã passou como um turbilhão de informações. Silvia mostrou onde ficavam os pratos especiais, como funcionava o sistema de pedidos, quais vinhos combinavam com cada prato. Márcia tentava absorver tudo, mas sua mente voltava sempre para a expressão no rosto de Bruno quando ele mencionou Valentina. Por volta das 2 da tarde, quando o movimento do almoço estava diminuindo, Márcia finalmente entendeu. A porta da frente se abriu com força, batendo contra a parede com um ruído que fez todos os funcionários se enrijecerem instantaneamente. Uma mulher alta, de cabelos loiros platinados e óculos escuros enormes, entrou como se fosse dona do lugar. Atrás dela vinham 2 amigas, igualmente bem vestidas e com aquele ar de superioridade que dinheiro compra. "Que calor insuportável lá fora", a mulher disse, tirando os óculos escuros e revelando olhos azuis frios como gelo. "Bruno, venha aqui agora." Márcia viu Bruno tremer literalmente. Suas mãos, que segundos antes organizavam guardanapos com precisão,
Começaram a tremer quando ele se aproximou da mesa onde Valentina havia se sentado sem esperar ser acomodada. Senhora Moreira, Bruno disse, e Márcia notou como sua voz havia ficado fina, quase infantil. Como posso ajudá-la? Pode começar me explicando por que essa mesa não estava limpa quando eu cheguei. Valentina passou o dedo indicador pela superfície da mesa de mármore, que estava impecável. Está vendo essa sujeira? Márcia olhou. Não havia sujeira nenhuma. A mesa brilhava como espelho. Me desculpe, senhora Moreira, Bruno gaguejou. Eu limpo novamente agora mesmo. Você limpa nada. Vai trazer alguém que saiba fazer o trabalho direito. Valentina se virou para as amigas. É inacreditável como é difícil encontrar funcionários competentes hoje em dia. Bruno saiu quase correndo e voltou com Letícia, uma garçonete de uns 19 anos que trabalhava no turno da tarde. A menina se aproximou da mesa carregando produtos de limpeza, as mãos visivelmente tremendo. Com licença, senhora Moreira, Letícia disse baixinho, começando a limpar uma mesa que já estava perfeita. Valentina a observou como um predador observa sua presa. De repente, sem aviso, ela bateu a mão na mesa, fazendo as taças tilintarem. Está vendo como você é incompetente? Nem consegue limpar uma mesa direito. E essa sua aparência? Quando foi a última vez que você se olhou no espelho? Letícia parou de limpar e olhou para Valentina com olhos marejados. A menina não tinha nada de errado com sua aparência. Estava impecável, como todos os funcionários do Le Bernardin sempre estavam. Me desculpe, senhora. Posso... Letícia começou. Pode se retirar da minha frente antes que eu peça para te demitir. Valentina cortou. E da próxima vez que eu vier aqui, quero ver alguém que pelo menos saiba a diferença entre trabalho bem feito e essa palhaçada. Letícia saiu da mesa com lágrimas escorrendo pelo rosto. Márcia viu quando ela passou correndo pela cozinha, provavelmente para chorar longe dos olhos dos clientes. O restaurante inteiro havia parado. Garçons fingiam organizar coisas que já estavam organizadas, clientes olhavam discretamente para suas mesas e até o som dos talheres parecia ter diminuído. Era como se Valentina tivesse o poder de sugar toda a energia do ambiente. Muito melhor, Valentina disse, satisfeita com o silêncio que havia imposto. Agora sim posso almoçar em paz. Márcia sentiu algo queimar dentro do peito. Não era bem raiva, era algo mais profundo. Injustiça. Ela havia visto chefes difíceis antes, clientes exigentes, gente estressada que descontava nos funcionários, mas nunca havia presenciado alguém que parecia se alimentar da humilhação alheia. Silvia se aproximou dela discretamente. Agora você entende, sussurrou. É assim sempre que ela vem. O melhor que você pode fazer é ficar longe quando ela estiver aqui. Márcia olhou para Valentina, que conversava animadamente com as amigas como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de destruir o dia de uma menina de 19 anos por pura diversão. E ninguém nunca disse nada? Márcia perguntou baixinho. O marido dela constrói metade dos prédios comerciais da cidade, Silvia respondeu. Ela pode conseguir que qualquer um de nós seja demitido com um telefonema. Naquele momento, Valentina olhou na direção delas. Seus olhos passaram por Silvia e pousaram em Márcia. Foi um olhar rápido, avaliativo, como se estivesse catalogando mais um funcionário submisso para sua coleção. Mas Márcia não baixou os olhos, não sorriu, não fez reverência. Ela simplesmente olhou de volta. Valentina franziu a testa por um segundo, como se não estivesse acostumada com aquela reação. Depois deu de ombros e voltou para sua conversa, como se Márcia fosse apenas mais um móvel no restaurante. Mas algo havia mudado naquele momento. Uma linha havia sido traçada. Márcia passou o resto do turno observando como todos caminhavam na ponta dos pés quando Valentina estava presente. Como Bruno evitava passar perto da mesa dela. Como outros clientes baixavam a voz quando ela falava alto demais ao telefone. Quando Valentina finalmente saiu, levando consigo aquela atmosfera pesada, o restaurante inteiro pareceu respirar aliviado. Ela sempre foi assim? Márcia perguntou a Bruno enquanto eles limpavam as mesas depois do fechamento. Pior, Bruno respondeu. A cada mês que passa ela fica mais... cruel, como se testasse até onde pode ir. E ninguém nunca as enfrentou? Bruno parou de limpar e olhou para Márcia como se ela tivesse sugerido pular de um prédio. Enfrentar a Valentina Moreira? Você é louca?
Ela destruiu a vida de pessoas por muito menos. Márcia terminou de arrumar sua estação de trabalho em silêncio. Quando estava saindo, Silvia a chamou. Márcia, posso te dar um conselho? Você parece uma boa pessoa, trabalhadora, dedicada. Não estrague isso por causa de impulsos heróicos. Alguns dragões são grandes demais para serem enfrentados. Márcia assentiu e sorriu. Mas por dentro, uma decisão estava se cristalizando. Ela havia passado a vida inteira abaixando a cabeça, aceitando humilhações, engolindo injustiças porque precisava do emprego, porque não podia se dar ao luxo de ter princípios. Mas talvez, pela primeira vez na vida, tivesse encontrado uma linha que não conseguiria cruzar. Uma semana havia passado desde o primeiro encontro de Márcia com Valentina, mas a lembrança ainda queimava como uma marca na memória. Ela havia observado atentamente durante esses dias, prestando atenção nos detalhes que antes passavam despercebidos. Como os funcionários mudavam de postura quando alguém mencionava o nome Moreira. Como Silvia sempre conferia 2 vezes se tudo estava perfeito antes de Valentina chegar. Como o próprio ar do restaurante parecia ficar mais denso quando ela estava presente. Naquele dia de quinta-feira, Márcia estava organizando as mesas do terraço quando escutou o som inconfundível de saltos altos contra o piso de mármore. Saltos caros, batendo num ritmo que não tinha pressa porque sabia que o mundo inteiro esperaria por ela. Ela chegou. Bruno sussurrou passando rapidamente pela lateral de Márcia. Hoje trouxe as amigas. Isso nunca é bom sinal. Márcia espiou pela porta de vidro e viu Valentina entrando com 2 mulheres igualmente elegantes. Uma era morena, de cabelos longos e lisos, bolsa de grife pendurada no braço como um troféu. A outra, mais baixa, usava joias que brilhavam mesmo com a luz suave do restaurante. Camila, você não vai acreditar no que aconteceu na reunião do clube ontem. Valentina disse alto o suficiente para que metade do restaurante escutasse. A Patrícia teve a audácia de questionar minha escolha para a decoração do baile beneficente. Que absurdo, respondeu a morena, que devia ser Camila. Como se ela tivesse algum gosto para questionar suas decisões. Elas se dirigiram para uma mesa no centro do salão, onde uma plaquinha discreta indicava reservado. O problema era que a mesa já estava ocupada por um casal de meia-idade que almoçava tranquilamente. Valentina parou na frente da mesa e ficou olhando para o casal como se eles fossem intrusos numa propriedade privada. Com licença, disse o homem, notando a presença dela. Há algum problema? O problema, Valentina respondeu com aquele tom gelado que Márcia já havia aprendido a reconhecer. É que vocês estão na minha mesa. Sua mesa? A mulher do casal perguntou confusa. Mas nós fizemos reserva. O garçom nos trouxe até aqui. Silvia apareceu como um raio carregando a pasta de reservas e um sorriso nervoso. Senhora Moreira, posso explicar. Houve um pequeno mal-entendido com as reservas. Temos uma mesa excelente ali no canto com vista para o jardim. Eu não quero mesa no canto, Valentina disse, sem tirar os olhos do casal. Quero esta mesa. A que sempre uso quando venho aqui com minhas amigas. O constrangimento no ar era quase tangível. Outros clientes começaram a olhar discretamente para a cena. O casal se entreolhou, claramente sem entender o que estava acontecendo. Senhora, o homem tentou novamente. Com todo respeito, nós chegamos primeiro e... Eduardo! Valentina interrompeu, chamando pelo marido que nem estava presente. Depois se corrigiu. Silvia, resolva essa situação agora mesmo, ou eu vou ter que ligar para meu marido e explicar como funcionam as coisas neste estabelecimento. Silvia fechou os olhos por um segundo, como se estivesse reunindo forças. Depois se aproximou do casal com o sorriso mais profissional que conseguiu. Senhor e senhora, eu peço 1000 desculpas pelo inconveniente. Por favor, permitam que os acomode numa mesa ainda melhor. E o almoço será por conta da casa. O casal resistiu por alguns segundos, mas a pressão dos olhares e a promessa de almoço grátis acabaram vencendo. Eles se levantaram e seguiram Silvia até uma mesa menor, perto da cozinha. Valentina se sentou com um sorriso de vitória, como uma rainha assumindo seu trono. Muito melhor, ela disse para as amigas. Detesto quando tentam me empurrar para cantinhos como se eu fosse qualquer pessoa. Fernanda, a mulher baixa e cheia de joias, riu. Você é terrível, Val, mas admiro sua determinação em conseguir o que quer. Determinação é tudo na vida,
Valentina respondeu, abrindo o cardápio com gesto teatral. As pessoas precisam entender qual é o lugar delas. Márcia observava tudo do terraço, sentindo aquela mesma sensação de injustiça queimando no peito. Bruno passou por ela carregando uma bandeja, o rosto tenso. Vai lá levar os pratos para ela, Bruno murmurou. Hoje é sua vez. Minha vez? A gente reveza. Ninguém aguenta servir a mesa dela todo dia. Vai por mim. Sorria. Concorde com tudo e reze para ela não reparar em você. Márcia pegou a bandeja com os pratos que Valentina havia pedido e caminhou até a mesa. Suas mãos estavam firmes, mas ela sentia o coração batendo mais rápido. Salmão grelhado para a senhora, disse, colocando o prato na frente de Valentina com cuidado. Valentina nem olhou para ela. Estava entretida demais contando para as amigas como havia conseguido que removessem uma família inteira de vizinhos porque as crianças faziam barulho no fim de semana. Márcia serviu Camila e Fernanda em silêncio, tentando ser invisível como Bruno havia sugerido. Estava quase conseguindo sair de perto quando escutou Valentina falar mais alto. Rodrigo, onde está aquele chefe incompetente? Rodrigo era um homem de uns 40 anos, chefe há mais de 15, que trabalhava no Le Bernardin desde a inauguração. Ele apareceu da cozinha com as mãos ainda sujas de farinha, claramente no meio do preparo de algum prato. Senhora Moreira, ele disse respeitosamente, como posso ajudá-la? Pode me explicar que tempero ridículo é esse que você colocou no salmão? Valentina nem havia provado a comida ainda. Está com um cheiro estranho. Rodrigo se aproximou franzindo a testa. Senhora, esse é nosso salmão especial, com crosta de ervas finas e... Eu não perguntei a receita, Valentina o cortou. Perguntei por que está com cheiro estranho. Você acha que eu não sei quando algo está estragado? Senhora, eu posso garantir que o peixe chegou hoje de manhã, direto do fornecedor. Se quiser, posso preparar outro prato. Outro prato? Valentina riu, mas não era uma risada alegre. Você acha que eu tenho tempo de esperar enquanto você aprende a cozinhar? Meu marido não investe neste restaurante para que eu seja servida com comida duvidosa. Rodrigo ficou vermelho. Márcia podia ver as veias do pescoço dele saltando enquanto ele tentava manter a compostura. Senhora Moreira, com todo respeito, este salmão está perfeito. Se a senhora permitir, posso... Permitir o quê? Que você continue me desrespeitando? Valentina bateu a mão na mesa, fazendo os talheres tilintarem. Está vendo, meninas? É por isso que é tão difícil encontrar funcionários de qualidade hoje em dia. Eles acham que podem questionar clientes. Todo o restaurante havia parado de comer. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o ar-condicionado funcionando. Rodrigo estava tremendo de raiva, mas conseguia se controlar porque sabia que não tinha escolha. Me desculpe, senhora, ele disse entre dentes. Vou preparar um novo prato imediatamente. Não precisa, Valentina respondeu com desdém. Já perdi o apetite vendo tanta incompetência. Mas quero que você entenda uma coisa. Da próxima vez que eu vier aqui, espero que tenha aprendido a diferença entre servir clientes especiais e servir qualquer pessoa da rua. Rodrigo saiu da mesa com os punhos cerrados. Márcia viu quando ele passou por ela, o rosto transtornado de humilhação e revolta. Garçonete! Valentina chamou de repente, e Márcia percebeu que era para ela. Venha aqui! Márcia se aproximou, tentando manter a expressão neutra. Como você se chama mesmo? Márcia, senhora. Márcia, Valentina repetiu, como se estivesse testando o sabor do nome. Você é nova aqui, não é? Sim, senhora. Ótimo. Então ainda dá tempo de você aprender como as coisas funcionam. Valentina se inclinou para frente, e Márcia pôde sentir o perfume caro misturado com algo que parecia crueldade pura. Regra número 1. Quando eu estou neste restaurante, tudo gira em torno de mim. Regra número 2. Se eu não ficar satisfeita, pessoas perdem emprego. Regra número 3. Eu nunca fico satisfeita facilmente. Márcia engoliu em seco, mas manteve o olhar firme. Entendi, senhora. Espero que sim. Valentina se recostou na cadeira, um sorriso cruel brincando nos lábios. Porque eu adoro quando funcionários novos acham que podem ser diferentes. É sempre muito educativo. Camila e Fernanda riram como se tivessem assistido a um espetáculo divertido. Para elas, aquilo era entretenimento. A humilhação alheia como forma de diversão.
Agora suma da minha frente, Valentina disse, dispensando Márcia com um gesto desdenhoso. E mande alguém limpar essa mesa direito. Está nojenta. Márcia voltou para o terraço com as pernas bambas, não de medo, mas de uma raiva tão intensa que precisou se segurar na parede para não fazer alguma besteira. Ela havia acabado de presenciar uma demonstração de poder puro, exercido sem outro motivo além do prazer de exercê-lo. Bruno apareceu ao lado dela, carregando uma bandeja vazia. Sobreviveu ao primeiro encontro direto. Ele disse tentando fazer uma piada, mas a voz saía tensa. Agora você faz parte do clube. Todo mundo aqui já passou por isso. E ninguém nunca fez nada? Márcia perguntou baixinho. Fazer o quê? Bruno suspirou. Ela é intocável. O marido dela constrói metade da cidade. Os donos deste restaurante dependem dos clientes que ela traz. A gente só aguenta e torce para ela cansar desse jogo. Márcia olhou pela porta de vidro e viu Valentina conversando animadamente com as amigas, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de esmagar a dignidade de duas pessoas, apenas por diversão. Naquele momento, uma certeza cristalina se formou na mente de Márcia. Ela não sabia como nem quando, mas sabia que um dia aquela mulher ia descobrir que nem todo mundo no mundo estava disposto a se curvar diante dela. Alguns dragões, pensou, precisam aprender que nem todo mundo tem medo de fogo. 2 dias se passaram desde o episódio com Rodrigo, mas o clima no Le Bernardin continuava pesado. Márcia notou como os funcionários andavam mais tensos, como se todos estivessem esperando a próxima tempestade. Letícia havia pedido para trabalhar apenas no turno da manhã, quando Valentina raramente aparecia. Rodrigo mal falava com ninguém, concentrado demais em não explodir de raiva contida. Era sexta-feira quando Valentina apareceu novamente, desta vez sozinha, o que nunca era bom sinal. Quando estava com as amigas, pelo menos dividia a crueldade entre espectadoras. Sozinha, ela concentrava toda a sua atenção em encontrar defeitos e vítimas. Bom dia, Le Bernardin, ela disse alto ao entrar, como se estivesse anunciando sua chegada em um programa de televisão. Espero que hoje estejam mais preparados para me receber adequadamente. Silvia apareceu imediatamente, carregando o sorriso forçado que Márcia já havia aprendido a reconhecer. Senhora Moreira, que prazer vê-la novamente. Sua mesa usual está pronta. Minha mesa melhor estar impecável. Valentina respondeu, caminhando até o centro do salão. Ontem à noite sonhei com a incompetência do atendimento daqui. Foi um pesadelo terrível. Ela se sentou e imediatamente começou a procurar problemas. Passou o dedo pela borda da mesa, examinou os talheres contra a luz, cheirou o guardanapo como se fosse detectar algum odor suspeito. Esta taça está com marca d'água, declarou, levantando uma taça de cristal que brilhava como diamante. Quem foi o responsável por limpar as taças hoje? Bruno apareceu instantaneamente, as mãos tremendo ligeiramente. Fui eu, senhora Moreira. Peço desculpas. Vou trocar imediatamente. Vai trocar nada, Valentina disse friamente. Vai ficar aí parado enquanto eu explico para todo mundo neste restaurante como é que se limpa uma taça direito. O constrangimento foi imediato. Outros clientes começaram a olhar, sussurrando entre si. Uma família com 2 crianças pequenas estava almoçando numa mesa próxima, e as crianças pararam de comer para observar a cena. Primeiro, Valentina começou, falando alto como se fosse uma professora dando aula. Você pega a taça assim. Ela segurou a taça de forma exagerada. Depois você limpa com movimentos circulares, não de qualquer jeito como um animal selvagem. Bruno estava vermelho de vergonha, mas não podia sair dali. Todo o restaurante havia parado para assistir à humilhação pública. Agora você faz, Valentina ordenou, empurrando a taça na direção dele. Bruno pegou um pano limpo e começou a limpar a taça que já estava perfeita. Suas mãos tremiam tanto que ele quase a derrubou. Patético! Valentina suspirou teatralmente. É assim que vocês tratam objetos que custam mais que seus salários? Foi nesse momento que a criança menor da família próxima, uma menina de uns 5 anos, falou inocentemente. Mamãe, por que aquela senhora está sendo má com o moço? O silêncio que se seguiu foi mortal. A mãe da criança ficou vermelha e tentou fazer a filha se calar, mas era tarde demais. Valentina havia escutado. Ela se virou lentamente para a mesa da família,
com aquele sorriso gelado que Márcia já conhecia bem. Com licença, Valentina disse, se levantando e caminhando até a mesa da família. Vocês têm algum problema com a forma como eu trato meus funcionários? Não, senhora. O pai da criança disse rapidamente. Ela é apenas uma criança. Não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. A menina respondeu com a honestidade brutal das crianças. Você está sendo má com ele e ele está triste. Valentina ficou parada por alguns segundos, claramente não acostumada a ser questionada por uma criança de 5 anos. Depois riu, mas era uma risada sem humor nenhum. Que adorável, disse com sarcasmo venenoso. Uma criança me dando lições de educação, onde já se viu. Valentina, o pai tentou intervir, mas ela o cortou imediatamente. É senhora Moreira para você. E sugiro que ensinem essa criança a não se meter em conversas de adultos antes que ela se meta com a pessoa errada. Foi nesse momento que Márcia não conseguiu mais ficar parada. Ela havia assistido Bruno ser humilhado, havia visto outros funcionários serem tratados como lixo, mas uma mulher adulta intimidando uma família por causa da inocência de uma criança era o limite absoluto. Senhora Moreira, Márcia disse, se aproximando da mesa. Posso ajudar em alguma coisa? Valentina se virou para ela com aqueles olhos frios como gelo. Você pode ajudar aprendendo a treinar funcionários que não constrangem clientes importantes, respondeu com veneno. E pode começar explicando por que essa mesa não foi limpa adequadamente. Márcia olhou para a mesa da família. Estava impecável, como sempre. A mesa está perfeita, senhora. Está perfeita? Valentina repetiu, elevando a voz. Você está questionando minha capacidade de avaliar limpeza? O restaurante inteiro havia parado completamente. Nenhum talher se movia. A tensão era tão densa que parecia dificultar a respiração. Não estou questionando nada, Márcia respondeu calmamente. Apenas observando que a mesa está limpa. Valentina deu 2 passos na direção de Márcia, invadindo completamente seu espaço pessoal. Você é muito corajosa para uma funcionária nova, disse baixinho, mas alto o suficiente para todos escutarem. Ou muito burra. Ainda não decidi qual dos dois. Talvez seja só honesta, Márcia respondeu mantendo a voz firme. A resposta pegou Valentina de surpresa. Ela não esperava resistência, muito menos uma resposta que soasse como desafio direto. Honesta? Ela repetiu. E agora havia algo perigoso em sua voz. Você quer saber o que é honestidade? Honestidade é reconhecer quando você está completamente fora do seu lugar. Valentina estendeu a mão e, deliberadamente, empurrou o ombro de Márcia com força suficiente para fazê-la dar um passo para trás. Honestidade é saber que garçonetes como você são substituíveis, continuou, dando outro empurrão. Que eu posso acabar com seu empreguinho com um estalar de dedos. Dessa vez, Márcia não recuou. Ela se manteve firme, olhando diretamente nos olhos de Valentina. E honestidade, Márcia disse calmamente, é reconhecer quando alguém está sendo cruel apenas porque pode. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Valentina ficou parada, claramente chocada por ter encontrado alguém que não se curvava diante dela. Você não tem ideia de quem está desafiando, Valentina sussurrou, mas sua voz tremia ligeiramente. Na verdade, Márcia disse, e algo em seu tom fez todo mundo no restaurante prestar ainda mais atenção. Eu tenho uma ideia bem clara de quem você é, Valentina. Como ousa me chamar pelo nome? Valentina explodiu. Por quê? Márcia respondeu. E agora havia algo novo em sua voz. Algo que fez até Silvia parar de respirar. Eu conheço seu marido há muito tempo. Eduardo Moreira e eu temos uma história que você desconhece completamente. Se alguém tivesse derrubado uma agulha no chão naquele momento, o som seria ensurdecedor. Valentina ficou pálida instantaneamente. O que você está insinuando? Ela perguntou, mas sua voz havia perdido toda a autoridade. Não estou insinuando nada, Márcia respondeu calmamente. Estou apenas dizendo que Eduardo e eu nos conhecemos muito bem. Trabalhei para ele durante anos, muito de perto. Valentina começou a tremer, não de raiva, mas de algo que parecia muito com medo. Você está mentindo, disse, mas as palavras saíram fracas, quase suplicantes. Posso estar mentindo, Márcia concordou, tirando do bolso do uniforme um envelope amarelado que sempre carregava consigo.
Ou posso ter algumas coisas muito interessantes para mostrar sobre a vida dupla que seu marido mantém há tantos anos. Valentina olhou para o envelope como se fosse uma arma apontada para sua cabeça. Que vida dupla? Ela sussurrou. A vida que ele mantém longe de você. Márcia disse suavemente, quase com pena. A família que você nunca soube que existia. Os filhos que ele tem com outra mulher. A casa que ele comprou no nome dela. O dinheiro que ele desvia da empresa para sustentar essa segunda vida. O envelope tremeu nas mãos de Márcia, mas sua voz permaneceu firme. Eduardo Moreira não é o homem que você pensa que é, Valentina. E eu sei disso porque eu cuidava dessa vida secreta para ele. Até o dia em que ele tentou me silenciar para sempre. Valentina cambaleou como se tivesse levado um soco no estômago. Ela olhou ao redor do restaurante, vendo todas as pessoas que haviam testemunhado sua humilhação pública, e pela primeira vez na vida, pareceu completamente perdida. Você está inventando isso, disse fracamente, mas até ela parecia não acreditar nas próprias palavras. Márcia segurou o envelope com as duas mãos, como se estivesse segurando o futuro. Estou inventando? Perguntou suavemente. Então por que você está tremendo? Por que está com tanto medo de olhar dentro deste envelope? O mundo de Valentina começou a desabar bem ali, na frente de todos que ela havia humilhado durante tanto tempo. E pela primeira vez, ela descobriu como era estar do outro lado da crueldade. O silêncio no Le Bernardin era tão profundo que parecia sugar todo o oxigênio do ambiente. Valentina estava parada, tremendo como uma folha no vento, olhando para o envelope nas mãos de Márcia, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Seus olhos, que minutos antes brilhavam com crueldade calculada, agora estavam arregalados de terror puro. Você está blefando, Valentina sussurrou, mas sua voz tremia tanto que as palavras quase não saíam. Eduardo me contaria se conhecesse você. Márcia segurou o envelope com mais firmeza, sentindo o peso dos papéis que carregava há tanto tempo como um fardo secreto. Eduardo não conta muita coisa para você, não é mesmo? Disse suavemente, mas alto o suficiente para que todos no restaurante escutassem. Quando foi a última vez que vocês conversaram de verdade? Quando foi a última vez que ele chegou em casa no horário que prometeu? Valentina recuou um passo, como se as palavras fossem tapas físicos. Ele trabalha muito, ela defendeu automaticamente. Mas até ela parecia não acreditar no que estava dizendo. Constrói a cidade inteira. Tem responsabilidades. Tem responsabilidades, Márcia concordou. E havia uma tristeza genuína em sua voz agora. Mais responsabilidades do que você imagina. Mais família do que você sabe que existe. A família com as duas crianças pequenas assistia em silêncio mortal. A menina de 5 anos que havia iniciado toda aquela situação estava grudada no braço da mãe, sentindo a tensão pesada no ar, sem entender exatamente o que estava acontecendo. Bruno, que havia sido humilhado minutos antes, agora observava com uma mistura de fascínio e terror. Silvia estava congelada perto do bar, claramente sem saber se deveria intervir ou deixar a situação se desenrolar. Você está mentindo, Valentina repetiu, mas sua voz soava mais como uma súplica do que uma acusação. Meu marido não faria isso comigo, não depois de 15 anos de casamento. 15 anos, Márcia repetiu pensativa. Foi exatamente há 15 anos que ele começou a construir essa segunda vida. Você lembra quando ele começou a trabalhar até mais tarde? Quando começou a fazer aquelas viagens de negócios que duravam dias inteiros? Valentina ficou ainda mais pálida. Suas mãos começaram a tremer visivelmente. Anda chegando em casa depois da meia-noite dizendo que estava em reuniões? Márcia continuou, e cada palavra parecia acertar Valentina como uma pedra. Recebe ligações que ele atende em outro cômodo? Tem uma segunda linha no celular que você nunca pode usar? Como você sabe disso? Valentina sussurrou, e agora havia lágrimas se formando nos cantos de seus olhos. Por quê? Márcia disse calmamente. Eu era a secretária particular da outra vida dele. Eu organizava os horários, marquei consultas médicas para os filhos dele, comprava presentes de aniversário para a outra família. Eu sabia de cada mentira que ele contava para você. O restaurante inteiro parecia ter parado de respirar. Outros clientes fingiam não estar escutando.
mas era impossível ignorar o drama que se desenrolava na frente de todos. Que filhos? Valentina perguntou. E sua voz era agora apenas um fio. Márcia respirou fundo, sabendo que estava prestes a destroçar a vida de uma mulher, mesmo que essa mulher tivesse passado anos destroçando a vida de outras pessoas. 2 filhos, disse suavemente. Um menino de 13 anos e uma menina de 10. Ele leva eles ao parque todos os sábados de manhã, quando diz para você que vai jogar golfe com os sócios. A menina se parece muito com você, na verdade. Valentina soltou um som que não era bem choro, não era bem grito. Era o som de um mundo inteiro se despedaçando. Não, ela balbuciou. Não é verdade. Eduardo não faria isso. Ele me ama. Sempre me amou. Eduardo ama ter 2 vidas. Márcia corrigiu gentilmente. Ama ter você como a esposa social bonita, que impressiona clientes e parceiros de negócios. E ama ter Clara como a companheira de verdade, a mãe dos filhos dele, a mulher com quem ele realmente divide os problemas. Clara? Valentina repetiu o nome como se fosse uma palavra em língua estrangeira. Clara Mendes, arquiteta. Ela trabalha nos projetos mais importantes da empresa, mas oficialmente não existe nos registros. Eduardo a mantém como consultora fantasma há 15 anos. Márcia abriu o envelope e tirou uma foto. Era uma imagem de Eduardo num parque, empurrando uma menina no balanço enquanto um menino corria ao fundo. Ele estava sorrindo de uma forma que Valentina provavelmente nunca havia visto. Esta foto foi tirada no último fim de semana, Márcia disse, mostrando para Valentina. Sábado de manhã, no parque da cidade. O mesmo sábado em que ele disse para você que tinha reunião com investidores japoneses. Valentina pegou a foto com mãos trêmulas. Por alguns segundos, apenas olhou para a imagem, como se estivesse tentando decodificar uma linguagem alien. Ele parece tão feliz, ela sussurrou, e as lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto. Ele é feliz, Márcia confirmou. Mais feliz do que eu jamais o vi quando estava com você. Foi como um tiro direto no coração. Valentina cambaleou e teve que se apoiar na mesa da família para não cair. Por que você está me contando isso? Ela perguntou entre soluços. O que você quer de mim? Eu não quero nada, Márcia respondeu honestamente. Durante anos, guardei esse segredo porque Eduardo me pagava muito bem para isso. Eu era a ponte entre as 2 vidas dele, a pessoa que fazia tudo funcionar perfeitamente. E por que parou? Márcia olhou diretamente nos olhos de Valentina e, por um momento, toda a crueldade e arrogância havia sumido, deixando apenas uma mulher quebrada tentando entender como sua vida havia se tornado uma mentira. Por quê? Márcia disse calmamente. Eu descobri algo que Eduardo não esperava que eu descobrisse. Algo que mudou tudo. O quê? Descobri que ele estava planejando se livrar de você. O silêncio que seguiu foi mortal. Valentina parou até de chorar, olhando para Márcia como se ela tivesse acabado de dizer que o mundo ia acabar. Eduardo quer se casar com Clara. Márcia continuou impiedosamente. Quer assumir publicamente os filhos, dar o nome deles para os negócios. Mas para isso, ele precisa que você saia de cena. Saia de cena como? Valentina perguntou, embora parecesse com medo da resposta. Ele está fabricando provas de que você tem casos extraconjugais. Contratou investigadores particulares para seguir você, tirar fotos comprometedoras, criar evidências falsas. O objetivo é conseguir o divórcio sem dividir os bens. Valentina ficou em pé, mas teve que se segurar na cadeira porque suas pernas não estavam mais firmes. Por que você está me contando isso? Ela repetiu, mais desesperada agora. Por quê? Márcia disse, guardando a foto de volta no envelope. Quando descobri o plano dele contra você, eu tentei alertá-la. Mandei cartas anônimas, tentei ligar. Eduardo descobriu que fui eu. E então? Então ele me demitiu. Inventou que eu estava roubando dinheiro da empresa. Conseguiu que eu fosse colocada numa lista negra de empresas da cidade inteira. Destruiu minha reputação, minha carreira, minha vida. Márcia olhou ao redor do restaurante, vendo todos os funcionários que Valentina havia humilhado durante tanto tempo. Passei 6 meses desempregada, perdendo meu apartamento, vendendo meus móveis para conseguir comer, até conseguir esse emprego aqui. E você decidiu se vingar de mim.
Valentina concluiu amargamente. Não, Márcia disse, e sua voz estava carregada de uma tristeza profunda. Eu decidi que duas mulheres sendo enganadas pelo mesmo homem deveriam saber a verdade uma sobre a outra. Valentina olhou para Márcia com uma expressão que misturava ódio, gratidão, desespero e alívio em proporções impossíveis de medir. O que eu faço agora? Perguntou, e pela primeira vez em anos soou como uma pessoa comum pedindo ajuda, não como uma rainha exigindo submissão. Márcia guardou o envelope de volta no bolso e olhou para Valentina com algo que poderia ser chamado de compaixão. Agora, disse suavemente, você descobre quem realmente é quando não tem mais nada para esconder atrás. O restaurante inteiro assistia duas mulheres se enxergando pela primeira vez como seres humanos, não como inimigos, e ambas descobrindo que o verdadeiro vilão da história nunca havia estado ali. Valentina ficou parada por longos minutos, processando tudo o que havia acabado de escutar. O restaurante inteiro permanecia em silêncio absoluto, como se todos estivessem assistindo a um filme dramático e ninguém quisesse perder nenhuma palavra do diálogo. Você tem mais provas? Valentina perguntou finalmente, sua voz rouca de tanto chorar. Além da foto? Márcia hesitou. Ela havia carregado aquele envelope por tanto tempo, guardando segredos que poderiam destruir vidas, que agora sentia o peso de cada documento como pedras no peito. Tenho, admitiu, mas talvez seja melhor você não ver tudo de uma vez. Não, Valentina disse com uma firmeza surpreendente. Se minha vida inteira foi uma mentira, eu quero saber de tudo. Agora. Márcia olhou ao redor. O restaurante estava lotado, outros clientes sussurravam, e alguns já haviam tirado os celulares para gravar discretamente. Não era o lugar ideal para expor a vida privada de alguém, mas talvez fosse exatamente isso que Valentina precisasse. Descobrir a verdade na frente de testemunhas para que não pudesse mais fingir que não sabia. Eduardo tem uma conta bancária secreta. Márcia começou, tirando documentos do envelope. Esta é uma cópia dos extratos dos últimos 3 anos. Ele transfere dinheiro todas as semanas para Clara. Valentina pegou os papéis e passou os olhos pelos números. Sua expressão foi mudando gradualmente de confusão para horror. 50 mil reais por mês? Ela sussurrou. Ele dá 50 mil reais por mês para essa mulher? Para a família dele. Márcia corrigiu gentilmente. Escola particular para as crianças, plano de saúde premium, apartamento no melhor bairro da cidade. Ele sustenta 2 famílias completamente. Com o meu dinheiro, Valentina disse, e agora havia uma raiva crescendo em sua voz. Com o dinheiro da minha herança que eu investi na empresa dele. Márcia assentiu tristemente. Sua herança financia a vida secreta que ele construiu. Valentina continuou folheando os documentos, e a cada página sua expressão ficava mais desesperada. Aqui diz que ele comprou um apartamento para ela no ano passado, disse, apontando para um extrato. 200 mil reais de entrada. No mesmo mês em que me disse que a empresa estava passando por dificuldades financeiras. O mesmo mês em que ele pediu para você cancelar a reforma da casa de vocês. Márcia completou. Como você sabe disso? Porque eu organizava a sua agenda dele. Eu sabia quando ele mentia para você e quando mentia para ela. Era meu trabalho fazer com que as mentiras nunca se encontrassem. Bruno se aproximou discretamente, carregando uma cadeira. Senhora, disse para Valentina. Talvez seja melhor se sentar. Pela primeira vez, Valentina aceitou ajuda sem humilhar quem estava oferecendo. Ela se sentou pesadamente, como se o peso de 15 anos de mentiras tivesse finalmente caído sobre seus ombros. Tem mais? Perguntou, embora parecesse com medo da resposta. Márcia tirou outro documento. Certidão de nascimento. Das crianças? Não, de Eduardo. Valentina franziu a testa confusa. Por que eu precisaria ver a certidão de nascimento do meu próprio marido? Por quê? Márcia disse suavemente. O Eduardo que se casou com você não é quem ele realmente é. O silêncio foi ensurdecedor. O que você quer dizer com isso? Márcia mostrou o documento. O nome verdadeiro dele é Eduardo Santos Silva. Moreira é nome falso inventado quando ele chegou nesta cidade há 20 anos. Valentina pegou a certidão com mãos trêmulas. Mas por que ele mudaria o nome?
Porque o Eduardo Santos Silva tem antecedentes criminais em 3 estados: estelionato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. Ele fugiu de São Paulo quando a polícia estava investigando um esquema de pirâmide que prejudicou centenas de famílias. O mundo de Valentina desabou definitivamente. Ela olhou para a certidão como se fosse um documento de outro planeta. Você está me dizendo, disse lentamente, que eu sou casada há 15 anos com um criminoso foragido que nem me contou o nome verdadeiro? Estou dizendo que o homem que você conhece como Eduardo Moreira construiu uma identidade completamente falsa para enganar você e toda esta cidade. Valentina levantou os olhos dos documentos e olhou para Márcia com uma expressão que misturava horror e algo que parecia gratidão. Como você descobriu tudo isso? Por acidente, Márcia confessou. No último mês em que trabalhei para ele, estava organizando documentos antigos e encontrei a certidão original guardada em arquivo confidencial. Quando confrontei Eduardo, ele confessou tudo. E foi aí que ele decidiu se livrar de você. Exato. Ele percebeu que eu sabia demais. Primeiro tentou me comprar, ofereceu dinheiro para que eu guardasse segredo para sempre. Quando recusei, tentou me intimidar. Quando não funcionou, me destruiu profissionalmente. Silvia se aproximou discretamente, carregando um copo de água. Senhora Moreira, disse gentilmente, acho que a senhora precisa se hidratar. Valentina pegou o copo, mas suas mãos tremiam tanto que ela quase o derrubou. Foi Bruno quem segurou junto com ela, ajudando-a a beber. Obrigada, ela disse baixinho, e pela primeira vez em anos, soou sincera ao agradecer um funcionário. Márcia, Valentina disse depois de beber um pouco de água. Se você sabia de tudo isso, por que não me procurou antes? Por que esperou até hoje para me contar? Márcia suspirou profundamente. Porque eu tentei. Mandei cartas anônimas para sua casa, tentei ligar para você, até deixei uma cópia destes documentos na sua bolsa durante um evento social. Eu nunca recebi carta nenhuma. Porque Eduardo interceptava toda a sua correspondência. Ele tinha acesso ao seu e-mail, seus telefones, até sua agenda pessoal. Você vivia numa bolha controlada por ele. E a cópia na bolsa? Você chegou em casa e contou para Eduardo que tinha encontrado papéis estranhos na bolsa. Ele disse que provavelmente era algum engano. Pegou os documentos e destruiu na frente de você. Valentina fechou os olhos, provavelmente lembrando do episódio. Eu me lembro disso, sussurrou. Ele disse que eram documentos de trabalho que alguém havia confundido. Eu nem questionei. Eduardo sempre teve uma resposta pronta para tudo, Márcia disse. É assim que ele conseguiu manter essa farsa por tanto tempo. A família com as 2 crianças ainda estava na mesa próxima, e a menina pequena que havia iniciado toda a situação olhava para Valentina com olhos curiosos. A senhora está chorando? Perguntou inocentemente. Valentina olhou para a criança e, pela primeira vez, sorriu através das lágrimas. Estou, disse honestamente. Às vezes os adultos choram quando descobrem verdades difíceis. Mas depois fica melhor? A menina perguntou. Espero que sim, Valentina respondeu. E soou como uma promessa que ela estava fazendo para si mesma. Márcia guardou os documentos de volta no envelope, mas manteve a certidão de nascimento na mão. Valentina, disse suavemente, você precisa saber mais uma coisa. O que mais pode ter? Eduardo está planejando desaparecer. Em 2 meses, ele vai transferir todo o dinheiro da empresa para contas no exterior e fugir com Clara e as crianças. Valentina ficou completamente imóvel. Como você sabe disso? Por quê? Márcia disse, tirando um último documento do envelope. Eu tenho uma cópia do plano dele. Datas, valores, até os passaportes falsos que ele mandou fazer. Ela mostrou o documento para Valentina. Ele vai deixar você aqui, sem 1 centavo, com todas as dívidas da empresa no seu nome. E quando a polícia vier investigar, você será a única responsável legal pelos crimes dele. Valentina leu o documento em silêncio, e a cada linha, sua expressão ficava mais determinada. Não se eu chegar primeiro na polícia, disse finalmente, e agora havia aço em sua voz. Você vai denunciá-lo? Eu vou fazer mais que isso, Valentina disse, se levantando da cadeira com uma força que ninguém esperava. Eu vou destruir a vida dele como ele destruiu a minha. Pela primeira vez em 15 anos, Valentina Moreira havia descoberto quem realmente era por baixo de todas as mentiras. E a mulher que emergiu
Era alguém que Eduardo Santos Silva jamais havia conhecido. Valentina estava parada no meio do Le Bernardin, segurando os documentos que haviam destruído sua vida, quando tirou o celular do bolso com mãos que ainda tremiam. Todo o restaurante assistia em silêncio, como se estivessem presenciando o momento em que uma mulher descobria quem realmente era. "Eu vou ligar para ele", anunciou. E sua voz tinha uma determinação que ninguém havia escutado antes. "Agora mesmo. Na frente de todos vocês." Márcia deu um passo na direção dela. "Valentina, talvez seja melhor você processar tudo isso primeiro, conversar com um advogado." "Não." Valentina a cortou, digitando o número com dedos firmes agora. 15 anos de mentiras são suficientes. Eu quero ouvir a voz dele quando eu confrontar sobre cada mentira que ele me contou. Ela colocou o telefone no viva-voz e o som da chamada ecoou pelo restaurante silencioso. Após 3 toques, a voz familiar de Eduardo respondeu. "Valentina, por que está ligando neste horário? Estou em reunião importante." "Reunião importante", Valentina repetiu, olhando para Márcia. "Com quem, Eduardo?" "Com Clara." Houve um silêncio mortal do outro lado da linha. Depois Eduardo tentou rir, mas a risada soou forçada. "Clara? Quem é Clara?" "Val, você está bem? Parece meio confusa." "Confusa", Valentina repetiu lentamente. "É estar casada há 15 anos com um homem que nem sei qual é o nome verdadeiro." Outro silêncio, mais longo agora. "Valentina, do que você está falando? Onde você está?" "Estou no Le Bernardin, querido marido", disse com sarcasmo venenoso. "Tendo uma conversa muito esclarecedora com uma antiga funcionária sua, Márcia. Lembra dela?" O silêncio que se seguiu foi tão longo que Valentina chegou a verificar se a ligação havia caído. "Eduardo", ela chamou. "Ainda está aí? Ou está ocupado demais planejando sua fuga para o exterior?" "Valentina", a voz de Eduardo finalmente voltou, mas agora soava diferente, mais fria, calculista. "Não sei que besteiras essa mulher está enchendo sua cabeça, mas ela foi demitida por justa causa. Roubo, má conduta." "Roubo!" Valentina explodiu. "A única pessoa que roubou aqui foi você. 50 mil reais por mês, do dinheiro da minha herança, para sustentar sua segunda família." "Que segunda família?" "Valentina, você está surtando." "Essa mulher é desequilibrada. Está tentando nos prejudicar porque perdeu o emprego." Márcia se aproximou e falou direcionada para o telefone. "Eduardo, sou eu. Márcia, ainda tenho todos os documentos que você tentou destruir. Inclusive os passaportes falsos que você mandou fazer para Clara e as crianças." O silêncio foi ensurdecedor. Por quase 30 segundos ninguém disse nada. Quando Eduardo voltou a falar, sua voz era completamente diferente. Fria, ameaçadora. "Márcia, você não faz ideia do que está fazendo, ou do que pode acontecer com pessoas que se metem onde não devem." "Está me ameaçando?" Márcia perguntou calmamente. Na frente de 15 testemunhas, foi Bruno quem reagiu primeiro. Ele se aproximou do telefone e disse claramente: "Senhor Eduardo, aqui é Bruno, do Le Bernardin. Estamos todos ouvindo tudo que o senhor está falando. E eu sou Silvia, a gerente." Silvia adicionou, se juntando ao grupo. "Também estou ouvindo as ameaças." Eduardo percebeu a armadilha. "Não estou ameaçando ninguém. Está apenas sendo gravado", disse uma voz masculina que ninguém esperava. Era o pai da família com as crianças, que havia silenciosamente ativado o gravador do celular. "Senhor, sou advogado, e o que você acabou de dizer constitui ameaça e intimidação de testemunhas." O pânico na voz de Eduardo ficou óbvio. "Quem é você? O que está fazendo aí?" "Presenciando a implosão da sua farsa." O advogado respondeu calmamente. "E documentando tudo legalmente." Valentina olhou para o homem com gratidão. "Obrigada", disse simplesmente. "De nada. Ninguém merece ser enganado assim." Valentina voltou a atenção para o telefone. "Eduardo, ou melhor, Eduardo Santos Silva, eu sei de tudo. Sei do seu nome verdadeiro, dos seus antecedentes criminais, da Clara, dos seus filhos, do dinheiro que você desvia, do plano de fuga, tudo." "Valentina", Eduardo começou, e agora sua voz soava quase suplicante. "Não me chame de Valentina." Ela o cortou. "Você perdeu o direito de falar meu nome no momento em que decidiu fazer da minha vida inteira uma mentira."
Escuta, podemos conversar sobre isso. Em casa, com calma. Em casa não existe mais, Valentina disse com firmeza. Assim como nosso casamento não existe mais. Assim como o Eduardo Moreira não existe mais. Val, por favor. A única coisa que eu quero saber agora, Valentina continuou, ignorando o tom suplicante dele, é onde estão Clara e as crianças. Eu não sei do que você está falando. Márcia se inclinou para o telefone. Eduardo, ela está no apartamento da Rua das Palmeiras, 847. O que você comprou com o dinheiro da herança da Valentina? Clara provavelmente está arrumando as malas neste exato momento. Como você sabe disso? Eduardo perguntou. E agora havia verdadeiro pânico em sua voz. Porque, diferente de você, eu prestava atenção nos detalhes, Márcia respondeu. E porque Clara me ligou ontem à noite? Valentina olhou para Márcia com surpresa. Ela ligou para você? Clara descobriu sobre o plano de fuga. Márcia explicou. Eduardo não contou para ela que ia deixar você aqui para assumir todas as responsabilidades criminais sozinha. Quando ela descobriu, ficou furiosa. O que mais ela disse? Valentina perguntou. Que quer encontrar você, Márcia respondeu. Pessoalmente. Do telefone veio a voz desesperada de Eduardo. Não façam isso. Vocês não entendem a situação. Não entendemos o quê? Valentina perguntou friamente. Que você é um criminoso que enganou duas mulheres ao mesmo tempo? Que construiu uma vida baseada em mentiras e dinheiro roubado? Escutem, eu posso explicar tudo. Não precisa explicar nada, Valentina o cortou. Eu e Clara vamos conversar entre nós, mulher para mulher, sem você no meio manipulando a situação. Valentina, eu imploro. Ela desligou o telefone. O silêncio no restaurante foi total por alguns segundos, até que Bruno começou a bater palmas. Logo Silvia se juntou, depois o advogado e sua família, depois outros clientes. Em poucos segundos, o Le Bernardin inteiro estava aplaudindo. Valentina olhou ao redor, vendo todas aquelas pessoas que ela havia humilhado durante anos agora aplaudindo sua coragem de enfrentar a verdade. Por que vocês estão aplaudindo? Perguntou genuinamente confusa. Por quê? Disse Bruno. Nós acabamos de ver uma mulher descobrir sua própria força. Silvia se aproximou. E por que você acabou de fazer algo que a maioria de nós nunca teve coragem de fazer? Enfrentar quem realmente a estava machucando. Valentina olhou para Márcia. Onde está Clara agora? Provavelmente em casa, esperando Eduardo voltar para confrontá-lo. Ela não sabe que nós já fizemos isso. Então vamos até lá, Valentina disse, guardando os documentos na bolsa. Eu quero conhecer pessoalmente a mulher que criou uma família com meu marido. Você tem certeza? Márcia perguntou. Pode ser muito doloroso. Mais doloroso que descobrir que minha vida inteira foi uma farsa? Valentina riu amargamente. Impossível. O advogado se aproximou. Senhora, posso sugerir algo? Claro. Leve testemunhas e grave tudo. Se vocês vão confrontar esse homem, é importante ter evidências de tudo o que acontecer. Eu vou com você, Márcia ofereceu. E eu também, Bruno disse surpreendentemente. Valentina olhou para ele com espanto. Você? Você me humilhou muitas vezes, Bruno disse honestamente. Mas hoje eu vi uma pessoa quebrando correntes que não sabia que estava carregando. Isso merece respeito. Silvia se juntou ao grupo. O restaurante pode fechar mais cedo hoje. Isso é mais importante. Valentina olhou para todas aquelas pessoas que haviam decidido apoiá-la, mesmo depois de tudo que ela havia feito com eles. Por que vocês estão fazendo isso por mim? Perguntou, e havia lágrimas genuínas em seus olhos. Por quê? Disse a menina de 5 anos da família próxima. Agora você não está mais sendo má. Está sendo corajosa. Valentina se ajoelhou na frente da criança e segurou suas mãozinhas. Obrigada, disse simplesmente, por ter me mostrado que eu estava errada. De nada, a menina respondeu com um sorriso. Minha mamãe diz que todo mundo merece uma segunda chance. Valentina se levantou, limpou as lágrimas e olhou para o grupo que havia se formado ao seu redor. Então vamos, disse com determinação. Está na hora de terminar essa farsa de uma vez por todas. E pela primeira vez em 15 anos, Valentina Moreira estava rodeada de pessoas que genuinamente queriam ajudá-la. Não por medo, mas por escolha.
O império de mentiras de Eduardo estava prestes a desabar completamente. O apartamento da Rua das Palmeiras era exatamente o tipo de lugar que Eduardo escolheria para sua vida secreta. Elegante, discreto, num bairro onde ninguém fazia perguntas. Quando Valentina, Márcia, Bruno e Silvia chegaram na frente do prédio, ela respirou fundo, preparando-se para enfrentar a mulher que havia dividido seu marido por 15 anos. Ainda dá tempo de voltar, Márcia disse suavemente. Não, Valentina respondeu com firmeza. Eu preciso olhar nos olhos dela. Preciso entender como duas mulheres foram enganadas pelo mesmo homem sem nunca saberem uma da outra. Eles subiram até o 5º andar em silêncio. Quando chegaram na porta do apartamento 507, Valentina hesitou apenas um segundo antes de tocar a campainha. A mulher que abriu a porta era completamente diferente do que Valentina esperava. Clara tinha uns 40 anos, cabelos castanhos simples presos em rabo de cavalo, vestia jeans e camiseta básica e tinha olheiras profundas de quem havia passado noites sem dormir. Não havia nada de glamurosa ou sedutora nela. Parecia mais com uma mãe cansada do que com a amante de um milionário. Você deve ser Valentina, Clara disse, e sua voz soava exausta. Eu estava esperando por você. E você é Clara, Valentina respondeu, estudando o rosto da mulher que havia criado uma família com seu marido. Entre, por favor. Todos vocês. Clara abriu a porta completamente. As crianças estão na casa da minha irmã. Achei melhor elas não presenciarem isso. O apartamento era bonito, mas simples, decorado com móveis funcionais e desenhos infantis grudados na geladeira. Era um lar de verdade, não apenas uma vitrine como a casa que Valentina dividia com Eduardo. Café? Clara ofereceu. E havia algo surreal na situação. Duas mulheres que haviam sido enganadas pelo mesmo homem, oferecendo hospitalidade uma à outra. Por favor, Valentina aceitou, sentando-se no sofá. Enquanto Clara preparava o café, ela começou a falar sem olhar para trás. Eu descobri sobre você há 2 semanas, disse calmamente. Encontrei documentos que Eduardo deixou esquecidos aqui. Certidão de casamento, fotos, extratos bancários mostrando as transferências que ele fazia para sua conta. E o que você sentiu? Valentina perguntou. Clara parou de mexer o açúcar e se virou. Alívio, disse honestamente. Finalmente entendi por que ele nunca podia ficar comigo nos feriados, porque sempre viajava nas datas importantes, porque nunca me levava aos eventos sociais da empresa. Ela trouxe as xícaras e se sentou na poltrona em frente a Valentina. Ele me disse que era divorciado. Clara continuou. Que a ex-esposa era uma mulher amarga que havia ficado com metade dos bens e que ele estava tentando reconstruir a vida. Que filho da mãe, Bruno murmurou, e depois se desculpou. Perdão pela linguagem. Não precisa se desculpar, Clara disse com uma risada amarga. Eu disse coisas muito piores quando descobri a verdade. Valentina tomou um gole do café e perguntou a pergunta que estava queimando em sua mente. Você o amava? Clara pensou por um longo momento antes de responder. Eu amava o homem que ele fingia ser comigo, disse finalmente. O pai atencioso, o companheiro que me ajudava com as crianças, o homem que chegava aqui depois de um dia difícil de trabalho e apenas queria paz. E descobrir sobre mim mudou isso? Descobrir sobre você me fez perceber que eu nunca realmente o conheci. Clara respondeu. O homem que eu amava não existia. Era apenas uma performance. Silvia se inclinou para a frente. E as crianças? Como elas estão lidando com isso? Elas não sabem de tudo ainda, Clara suspirou. Apenas que o pai está viajando a trabalho. Mas vou ter que contar a verdade em algum momento. Foi nesse momento que o telefone de Clara tocou. Ela olhou para a tela e seu rosto empalideceu. É ele, disse simplesmente. Atenda, Valentina sugeriu. No viva voz. Clara atendeu e a voz familiar de Eduardo encheu a sala. Clara, querida, onde você está? Cheguei no apartamento e você não está aqui. Estou aqui sim, Eduardo. Clara respondeu calmamente. Com uma visita muito especial. Visita? Sua esposa, Clara disse friamente. Valentina, lembra dela? Houve um silêncio mortal. Depois Eduardo tentou rir. Clara, não sei que jogo é esse, mas... Não é jogo, Eduardo, Valentina interrompeu, falando direcionada para o telefone.
Ou devo chamar você de Eduardo Santos Silva? Ah, merda, Eduardo murmurou. E agora havia verdadeiro pânico em sua voz. As crianças estão bem? Valentina perguntou para Clara, ignorando Eduardo completamente. Estão, Clara respondeu, protegidas e longe de toda essa loucura. Eduardo. Valentina voltou a falar no telefone. Você tem 1 hora para vir aqui, e vir sozinho. Clara e eu temos algumas perguntas para você. Eu não vou... Você vai, Clara o cortou. Porque se não vier, nós vamos diretamente para a polícia. E eu tenho certeza de que eles vão adorar saber sobre Eduardo Santos Silva e seus antecedentes criminais. A ligação foi encerrada abruptamente. Ele vem, Clara disse com certeza. Eduardo é covarde, mas não é burro. Ele sabe que está encurralado. 45 minutos depois, Eduardo apareceu na porta do apartamento. Quando entrou e viu Valentina e Clara sentadas lado a lado no sofá, com Márcia, Bruno e Silvia como testemunhas, sua expressão foi de completa derrota. Senta, Clara ordenou apontando para uma cadeira que havia posicionado bem na frente do sofá. Eduardo se sentou lentamente, olhando para as 2 mulheres que havia enganado por tanto tempo. 15 anos, Valentina disse calmamente. 15 anos de mentiras. 13 anos, Clara adicionou. 13 anos fingindo ser um homem que você nunca foi. Eduardo abriu a boca para falar, mas Valentina o cortou. Não, agora você escuta. Clara e eu já conversamos. Já entendemos como você manipulou nossas vidas. Agora queremos apenas 2 coisas de você. Que 2 coisas? Eduardo perguntou fracamente. Primeiro, Clara disse, você vai devolver cada centavo que roubou da herança da Valentina. E segundo, Valentina continuou, você vai se entregar para a polícia, pelos crimes que cometeu aqui e pelos antecedentes que tem em outros estados. Eduardo olhou de uma para outra, como um animal encurralado. E se eu não fizer isso? Então nós fazemos por você. Clara respondeu simplesmente mostrando o celular. Já gravamos sua confissão. Temos todos os documentos e Márcia é testemunha de tudo. Eduardo olhou para Márcia com ódio. Você destruiu minha vida. Não, Márcia respondeu calmamente. Você destruiu a sua própria vida. Eu apenas ajudei 2 mulheres a descobrirem a verdade. Eduardo ficou em silêncio por vários minutos, provavelmente calculando suas opções e percebendo que não tinha nenhuma. As crianças... Ele começou. As crianças vão ficar bem. Clara o cortou. Vão crescer conhecendo a verdade sobre o pai, mas também sabendo que foram protegidas quando precisaram. E vão ter o apoio que merecem, Valentina adicionou. Financeiramente, emocionalmente. Eu vou me certificar disso. Eduardo olhou para ela com surpresa. Por quê? Porque, Valentina disse, elas são inocentes. E porque eu finalmente entendi que ser forte não é destruir os outros, é proteger quem precisa de proteção. 3 meses depois, Valentina estava de volta ao Le Bernardin, mas desta vez como cliente comum, não como a mulher que todos temiam. Eduardo havia sido preso e extraditado para responder pelos crimes em outros estados. Clara havia voltado para sua cidade natal com as crianças, mas mantinha contato regular com Valentina. Como está a nova vida? Márcia perguntou, servindo o café de Valentina. Diferente, Valentina respondeu honestamente. Assustadora às vezes, mas verdadeira. Bruno se aproximou da mesa. Senhora Valentina, posso dizer uma coisa? Claro, Bruno. A senhora se tornou uma pessoa muito melhor depois que descobriu quem realmente era. Valentina sorriu, um sorriso genuíno que ninguém no Le Bernardin havia visto antes. Sabe, Bruno, eu passei 15 anos sendo cruel com as pessoas porque achava que isso me dava poder. Mas poder de verdade é ajudar os outros a encontrarem sua própria força. Ela olhou ao redor do restaurante, vendo funcionários que não tremiam mais quando ela chegava, clientes que comiam em paz, um ambiente onde a gentileza havia substituído o medo. Às vezes, disse para Márcia, a vida nos quebra completamente para nos ensinar como nos recompor da forma certa. E naquele momento, vendo uma mulher que havia aprendido que a verdadeira força vem da compaixão, todos no Le Bernardin entenderam que haviam presenciado algo muito raro, uma transformação genuína do coração humano. A garçonete corajosa havia salvado mais do que sua própria dignidade.
Havia salvado a alma de uma mulher que não sabia que estava perdida.